Boa noite a paz, pessoal da live. Aqui é o pastor Ronaldo, direto de Diadema, né? Aqui na frente de Diadema, na Pleniquis de Diadema, papai. Que fica situado na Avenida Bafuta, 1459, próximo dos relógios de São Paulo, irmão. Seja bem-vindo nessa live, né? Estamos aqui direto da nossa igreja, papai. Em nome do Senhor Jesus, papai. Pai, a palavra que Deus colocou no meu coração hoje foi Josué, né? Capítulo 1, versículo 1 ao 9. Aleluia! Aqui na minha Bíblia fala, Deus anima Josué. Aleluia! Né? Então, Josué, versículo do 1 ao 9. Depois que Moisés, o servo do Senhor, morreu, Deus disse ao ajudante de Moisés, chamado Josué, filho de Nun: o meu servo Moisés está morto. Agora você e todo o povo de Israel se prepara para atravessar o rio Jordão, entrar na terra que eu vou dar a vocês. Como eu disse a Moisés, eu lhes darei toda a terra que pisarem. Os limites dessa terra serão seguintes: ao sul o deserto e ao norte os montes Líbano, ao leste o grande rio Eufrates e toda a terra dos heteus, e ao oeste o mar Mediterrâneo. Você nunca será derrotado. Eu estarei com você onde estiver, como Moisés. Nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar esse povo quando eles tomarem a posse da terra que prometi ao antepassado deles. Seja forte e muito corajoso, tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie de nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude o livro de dia e de noite, e se esforça-te e vê de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo que lhe correrá bem, e você terá sucesso. Lembre-se da minha ordem, seja forte e corajoso, não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, o Senhor Deus, estarei com você em qualquer lugar, para onde você for. Amém, irmãos? Amém, Jesus. Irmão, essa palavra é forte, essa palavra falou comigo, porque tem hora que a gente fica desanimado. Forte. Tem hora que a gente fica desanimado. A gente sabe como que é as batalhas espirituais, todas as batalhas. E aqui, se você for analisar, Jesus fala para ele 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e corajoso. Você vê, né? O pessoal sempre falava de Arão e Irmão, né? Que ajudava Moisés. Mas esse foi o servo fiel. Ele era o ajudante. Ele ficava lado a lado com Moisés. Se vocês for lembrar, irmão, que estou no Face também, na live, quando Moisés subiu o monte para ficar 40 dias, a pessoa que estava lá dele, quem era? Josué. Aleluia! Josué, porque ele era fiel escudeiro. Era o fiel escudeiro de Moisés. Eu imagino aqui, quando ele pensou assim, quando Deus falou essa palavra: Josué vai ficar no lugar de Moisés. Então, eu imagino ali, quando tinha aquelas batalhas, todas as batalhas que tinha, quem estava ajudando Moisés? Arão e Lu. Mas quando era para guerrear, para os espias, quem estava do lado? Josué. Então Josué é uma pessoa, foi uma pessoa que Deus colocou no coração da pessoa: ele vai ficar do seu lado. Espírito Santo de Deus. Aqui, irmão, vou falar sobre a passagem de Josué. Josué ainda se encontrava envolvido com o luto da morte de Moisés. Como era se esperar? Quando Deus chamou ele para liderar, imagina, ele estava lá e pensou: meu amigo, meu pai na fé, Moisés morreu, e agora? O que eu vou fazer? Ali bateu um desânimo nele, irmão. Bateu um desânimo por quê? E agora? Quem vai levar esse povo? O único que era para levar, morreu. Imagina aquela hora, imagina essas horas, Josué estava lá de cabisbaixo pensando: e agora? O que podemos fazer? Não tem mais ninguém para liderar. Mas Jesus falou aqui, chamou ele, falou: você vai ser o assessor dele, sucessor dele. Imagina como que ele pensou: eu vou ser sucessor de Moisés. Exatamente, Moisés está bom, então eu escolhi você. Tem hora que Jesus faz isso, irmão.
nas batalhas ele escolhe a pessoa do seu lado. Por quê? Sabendo que se você estiver desanimado, essa pessoa vai estar animada. Aqui também fala que quando Deus chamou para liderar uma grande multidão rumo à terra prometida, você pode ver que está lá no versículo 2 que ele fala, né? Quando meu servo Moisés está morto, agora está todo o povo de Israel se prepara para atravessar o Rio Jordão, entrar na terra que eu vou dar a vocês. Imagina, Deus já estava prometendo na terra, ele tinha prometido já, mas vai ter que atravessar agora. E agora? E agora? E agora? Sem Moisés, É. como que o pessoal ia ficar? O pessoal fica desanimado, o pessoal fala, e agora sem Moisés? Quem vai ficar na frente agora? Teve que escolher uma pessoa que estava lado a lado com ele. Podia ser Arão e não podia, mas Deus escolheu quem? Josué. Aleluia! Josué é eu, Josué é você, Josué somos nós. Nós temos que fazer essa presença, que nós temos que fazer o quê? Nós temos que passar o mar vermelho. O mar vermelho para a gente é o quê? É o que está acontecendo hoje nesse mundo. Jesus fala para a gente, vocês vão ter que ser que nem Moisés, atravessar o mar vermelho. Tem dificuldade, irmão? Tem. Tem dificuldade? Tem. É verdade, tem dificuldade para cada um. Cada um tem dificuldade diferente. Eu imagino ali, Moisés, Josué aquela hora, quando falou assim, você vai ser o sucessor dele. Ele falou, ixi, agora a casa caiu. Mas vamos lá, Jesus está mandando. Você não pode olhar nem para a direita nem para a esquerda. Por quê? Se você for olhar e começar a olhar as coisas, vai ter que vai contar seus erros? Vai. Que assim, o pessoal vai contar é fácil. Para estar lado a lado é difícil. Né? É verdade. Naquele momento, Jesus tinha que fazer o quê? Tinha que tirar as barreiras. Irmão, quais barreiras para vencer José? José tinha duas barreiras. Primeiro, barreira é a ausência do seu pai na fé, Moisés. Quando você perde a pessoa que está lado a lado com você, você fica sem caminho. Você fica, vamos falar, você fica perdido. Né? Você fica perdido. E agora, o que eu vou fazer? Morreu uma pessoa, o que eu vou fazer? Como eu vou fazer? Né? E aqui também fala que, imagina, e a outra, o exercício é liderar uma liderança de um grande povo, com todas as dificuldades que tinha. Imagina, o povo de Israel tinha muita dificuldade, reclamava demais. Eu quero isso, eu quero aquilo, eu quero. Vamos trazer para o dia de hoje. O McDonald's está fechado aqui, o McDonald's. Mas o povo ia reclamar. Eu imagino que no deserto era para passar 40 dias, irmão, 40 dias. Foi 40 anos. Porque cada dia de murmuração era um dia. Cada dia de murmuração era um dia. Cada dia. Então, irmão, por isso que eu falo, não adianta murmurar. Porque você vai prolongando a sua murmuração. Aleluia, é verdade, Deus. Irmão, é que nem os desenhos das antigas, é que tinha dois bichinhos que ficavam falando, ó dia, ó azar, ó hora. Esses são os pessoal que ficavam com Moisés. Lá, ó dia, ó hora. Moisés, você me tirou lá do Egito, eu comia bem pra caramba, agora eu tô aqui, vou fazer o que agora? Lá vai Moisés, orou a Deus, lá veio o maná do céu, lá vem as cordolitas, e o pessoal reclama. Eu imagino ali a mentalidade de Josué. Se o pessoal reclamou com Moisés, não reclamar também de mim. E aqui quando falou assim, ó, a situação era grande peso sobre os ombros de Josué. Imagina, dois pesos. Peso, substituiu o pai na fé que era Moisés. E outro peso, ser líder daquela multidão de pessoas, milhões de pessoas. Tem pessoas que falam assim, ele não vai servir. Mas tinha pessoas que falam, não, ele serve. É desse jeito, irmão. Tem pessoas que quando veio para você, ele serve. Ou só falar, ele não serve. Mas é assim, sempre vai ter aquele altos e baixos. É verdade. Na nossa vida, a nossa vida é feita de altos e baixos. Né? Uma hora está alta, outra hora está baixa. Porque o inimigo vai querer apontar os erros. Porque o inimigo é desse jeito, ele faz isso, ele quer apontar os erros. Ó, o erro dele tem ali, ó. Mas você não pode olhar o erro, você tem que olhar a fé da pessoa. É que nem eu falo, se fosse na real, colocava quem? Arão e Nu. Não é verdade?
Porque na hora da derrota, na hora da batalha, das vitórias, Arão e Lu estavam ali, ó, levantando o braço de Josué, porque ele estava cansado. Deus podia falar, não vou colocar Josué, vou colocar os dois. Mas Deus viu que quando subiu um monte, Moisés ficou 40 dias orando, ele estava lá. Quando foi conhecer, conhecer as terras, quem estava lá? Josué. Deus falou, eles são certos. Mesmo nas dificuldades, ele estava do lado de Moisés. É verdade. Serve assim, irmão. Aqui fala como ajudante, mas é um servo de Deus, que todas as dificuldades estavam lado a lado. O pessoal podia apedrejar Moisés, falando mal dele, mas ele colocava o corpo, não. Ele é nosso pai na fé. Temos que obedecer ele. Verdade. Então acontece isso. Mas aí quando aconteceu isso, da morte de Moisés, eu imagino dizendo que o José ficou pensando, e agora? Como vai ser agora? Meu pai na fé morreu. Eu tenho Deus, mas nosso pai na fé era quem? Aquele povo ali era quem? Era Moisés. Por quê? Deus não colocou Moisés para liderar aquele povo, não sabia as dificuldades. Deus sabia, mas José olhava assim, tipo assim, é muito difícil, imagina, aquele pessoal toda hora reclamando. É verdade. E o pessoal reclamava demais, irmão. É. Meu Deus do céu. Ai, Jesus. Esse foi um dos pesos que o José ficou pensando. Que peso é esse? Coitado. Se Moisés ouvir, imagine eu agora. Estou começando agora. Irmão, aqui não é gente. Nós estamos começando essa igreja. Faz 5 meses que nós estamos aqui. 5 a 7 meses. Assim que nós chegamos aqui, pá, primeira coisa. A pandemia. Olha que deu lá, você vê. A pandemia começou. Dá desânimo? Dá. Nós ficamos desanimados. Porque você vê a pandemia vir, você vê irmãos não querendo vir para a igreja. Mas Deus fala aqui, esforça-te, tenha bom ânimo. Aleluia. Deus fala para a gente hoje em dia, esforça-te, tenha bom ânimo. Pode ter dificuldade? Pode. Pode acabar, que nem a gente fala, pode acabar a gasolina no carro, pode acabar a força aqui, mas esforça-te, tenha bom ânimo. A gente faz o culto no escuro aqui, irmão. Liga o celular, as luzinhas, faz só, vamos fazer. Deus fala, esforça, eu vou dando para saber por quê? Isso para Deus vai subir com assim, ó. Um cheiro suave, aleluia. Estão na dificuldade, mas estão falando meu nome. Aleluia. Estão na dificuldade, mas estão orando por mim. Aleluia. Estão na dificuldade, mas estão cantando. Glória a Deus quer Deus. isso pra gente, irmão. Deus quer isso. Irmão, e aqui fala também que Deus faz pra gente, não devemos nos prostrar diante da fé, diante das fé não, minto. Não devemos nos prostrar diante das dificuldades. É verdade. Irmão, a única coisa que nós temos que se prostrar é para Deus. Aleluia. O diabo, quando Jesus estava lá no monte, o diabo falou para Deus, se prostra aí. Deus falou, não, se prostra. Porque o inimigo é isso, ele quer fazer que a gente se prostre, porque está tendo dificuldade, se prostra aí. Cadê seu Deus? Cadê seu Deus nessa hora? O inimigo é desse jeito, faz isso. Cadê seu Deus? Aleluia. Cadê o seu Deus? Aí a gente fala, Deus está aqui. Porque quando Jesus passou 40 dias no deserto, o inimigo ficou na orelha do ouvido dele. E aí? Eu te dou ouro, eu te dou prata, eu te dou tudo, mas se prostra por mim. Tá vendo essas pedras? Faça virar pão. O inimigo é desse jeito, irmão. O inimigo faz qualquer coisa para você desistir. Então, por isso que Deus fala, tenha bom ânimo. Você pode ver que na Bíblia, eu li, analisei, acho que é 365 vezes fala, tenha bom ânimo. Aleluia. Se você for trazer para cá, 365 vezes, dá 305 dias. Um ano. Um ano. Aleluia. Um ano falando, tenha bom ânimo, tenha bom ânimo. Significado. O ano tem 12 meses. 12 meses. 12 meses significa o quê? Os 12 apóstolos de Jesus. 12 Aleluia. meses significa o quê? As 12 pedras. Quando José atravessou e colocou lá, fez Um altar pro Senhor. altarzinho. Pra você ver como que é tudo feito. Jesus faz tudo certinho pra gente. Vem cá, não se prostra. Nós podemos estar derrotados, nós podemos estar feridos, mas não se prostra ao inimigo. Aleluia. Porque se você se prostrar, o inimigo vai passar, tá vendo? Jesus, já venci mais um. Mas não, a gente vai para a guerra. Jesus falou assim, ó, vocês têm que guerrear.
A gente não pode ter medo. Quantas vezes diante da adversidade, acessar estamos acabados simplesmente de se prostrar com projetos familiares, irmão. O inimigo, ele faz coisas na nossa família, no nosso ministério, na nossa saúde, para quê? Para nós se prostrar, falando, e aí, desiste agora, negue seu Deus. Aqui ele fala, se você prostrar, você vai negar seu Deus. Eu imagino ele falando, vai, nega seu Deus. Se você se prostrar contra mim, no meu favor, você está negando seu Deus. Por isso que eu falo, o inimigo é desse jeito. Ele fala, prostra aí. Está com dificuldade? Quantas vezes? Teve uma época que eu na verdade, foi um testemunho engraçado que eu estava falando com a minha esposa, né? A gente era membro ainda, tinha acabado de casar. Eu saí para trabalhar às 4 horas da manhã, o inimigo veio fazer proposta para mim às 4 horas da manhã. Imagina, irmão, às 4 horas da manhã o inimigo, e aí? Eu sei que área que você está precisando. Prostra para mim. Me aceita. Significado, se prostra para mim que eu vou te dar. Tudo que Deus te deu, eu vou te dar. O inimigo é desse jeito. Por quê? Se a pessoa for cabeça fraca, vai falar, não, opa, vou aceitar. Mas eu falei, não. Eu aceito meu Deus. Eu posso estar na dificuldade. Eu estou com meu Deus lado a lado. Estou que nem Josué. Estou desanimado, mas vou ter bom ânimo. Porque aqui o Josué ficou desanimado. Por quê? Quando o Parapé morre, imagine a gente também, se acontecer uma coisa nossa família, nós vamos ficar desanimados. Mas Deus fala, tenha bom ânimo. Né? Aqui também fala que o inimigo, tem muitas coisas que cancelaram quando nós estamos cancelando muitas coisas. O inimigo faz isso, deixa a gente com a nossa cabeça, cancela sua faculdade, cancela seus projetos. Porque se de repente você tiver um projeto forte, o inimigo fala, cancela, vai. Você está animado para fazer mesmo, cancela, vai. Fica em casa, faça televisão. O inimigo é desse jeito, irmão. Mas Deus mandou falar aqui para essa igreja, e uma pessoa que está aí na live, tenha bom ânimo. Aleluia! Tenha bom ânimo. Seja forte e corajoso. Aleluia! Do mesmo jeito que você é forte e corajoso para fazer suas coisas, faça para Deus também. Aqui também, eu falo uma coisa para você. Quando Jesus começou a conversar com seu servo, Josué, ele falou assim, que Josué, Deus exige obediência de você. É a mesma coisa, se fala para a gente, tem que falar com nós também, obediência. Aqui fala, ele imagina José, o sucessor ou que pessoa vai ficar isso na cabeça. Você vai ser o sucesso ou o fracasso? Ou sucesso ou fracasso? Né? Imagina, aqui é Josué. Ou eu vou ser um sucesso ou vou ser um fracasso. Isso passa para nós também. O inimigo é na nossa cabeça. Mas Deus fala, vamos obedecer a Deus. Aqui está falando assim que a base Josué residindo basicamente em uma questão. Ele precisava confiar a gente precisa confiar na palavra de Deus. Foi que na palavra que o Júnior acabou de falar quase agora. Nós temos que confiar. Fazer que nem Maria e Marta. Temos que confiar na palavra de Deus. Aqui também fala que dela, né? Que vai se desviar dela, tem que se alimentar todo dia. Do mesmo jeito que você toma um café da manhã reforçado, do mesmo jeito que você come aquele almoço, faz um café à tarde, aí tem que ser com a palavra de Deus, tem que se alimentar com a palavra de Deus diariamente. Porque se você dá uma brechinha, irmão, o inimigo vem. O inimigo faz isso, ele é astuto, ele gosta de entrar nas brechas. Aqui, do contrário, aqui está falando que, do contrário, né? Alimentar do contrário. Ele não conseguiria em buscar seus objetivos. E assim o inimigo, ele faz isso para a gente conseguir buscar seus objetivos. Qual é o seu objetivo na sua vida? Você da live. Nós estamos num projeto. Que Deus colocou no nosso apóstolo Diego Salgado, que é a minha família na mão de Deus. Esse é o nosso projeto. Orar pela nossa família, orar pelos nossos entes, orar pelos nossos amigos. Amém. Está em dificuldade? Vamos orar, irmãos.
Por isso que aqui Deus fala para Josué, Deus exige obediência a Josué. Aqui também fala que, já que os obstáculos à sua espera são sobre a auto-comando, irmão, vai ter obstáculo. Foi que nem o Diácono falou, vai ter obstáculo. O Lázaro, qual é o obstáculo do Lázaro? Era a pedra. Qual é o obstáculo hoje na sua vida? Qual é o obstáculo? Deus fala, vamos tirar esse obstáculo. É uma pedra. Aleluia. Vamos tirar. Vamos ter bom ânimo. Porque assim, pode ser enorme pra gente, mas para Deus é uma pequena pedrinha. Porque você pode ver quantas vezes você vê aquela formiguinha pequenininha pegar uma grande pedra e sair arrastando. Mas tem que ser que nem formiguinha. A pedra é grande para a formiga, mas ela consegue levar a pedra. E aqui também, quando ele fala aqui sobre o versículo 8, fala obediência, por quê? Ele fala sempre do que está escrito no livro da lei. O livro da lei, irmão, se você for analisar, é a Bíblia. É a Bíblia. Aqui é a Bíblia que te trabalha em cima da Bíblia. Ó. Vamos trabalhar em cima da Bíblia. E fala: estude esse livro dia e noite, esforça-te para viver de acordo com tudo que está escrito nele. Se fizer isso, tudo correrá bem e você terá sucesso. Imagina, é isso que Deus fala. Vamos ler mais a Bíblia, vamos ficar mais sintonizado mais com Deus, porque tudo corre bem. Eu sei que o inimigo aí fala para você: tá difícil, pastor, mas leia. É que nem você, a pessoa fala assim: vamos levantar às 3 da manhã para orar, vamos orar uma hora. Não consigo orar 3 minutos. Irmão, faz uma coisa, faz um propósito você e Deus. Todo dia você vai orando, de 5 minutos. Aí, por caminhar pela sua obediência, daqui um dia você está lendo a Bíblia 2 horas, você vai estar orando 2 horas. Se você perceber, essas armas que Deus faz pra gente. Aleluia. Vai te orando devagarinho. Se você não aguenta, eu sei que vem o sono. O inimigo faz isso, vem o sono. Quantas vezes aconteceu comigo? Eu estava lendo a Bíblia, dá sono. Estou ouvindo pregação, dá sono. Por quê? O inimigo sabe que esse é o nosso remédio. Esse é o nosso remédio. O remédio é você que chega na farmácia e fala assim: ó, quero um remédio. Não. O remédio do crente é a Bíblia. Porque você vai ler cada hora. Você vai ouvir cada hora, irmão. Aqui fala sobre a obediência traz a bênção. É verdade, irmão. Imagina, o povo lá começou a trair a bênção porque foi obediência trair a bênção. Aqui fala que obedecer a Deus é um grande privilégio. Essas são as bênçãos decorrentes desse ato, né? São inúmeras obediências atrás da presença do Altíssimo. Imagina, Deus. Imagina, irmão. Toda vez que você começar a ser obediente a Deus, Ele está falando, você vai trair a bênção. Tem que ser obediente. Tem pessoas que falam assim: essa é mais uma palavrinha normal. Não, é uma palavra diferente. Por isso que Deus fala aqui: esforça-te de bom ânimo. Aleluia. Irmão, tem hora que a gente fica desanimado. É que eu falo para você: fica desanimado. Fica mesmo. Porque se olhar as coisas não está acontecendo. Irmãos, olha lá que tem hora que a gente olha as coisas, não está acontecendo, você olha assim: está acontecendo. Mas é que eu falo: Deus não é McDonald's. Você chegar lá no drive-thru e falar assim: eu quero o Big Mac, chegar aí na hora. Mesmo assim demora. Porque uma vez eu comi McDonald's com a minha esposa, demorou uns 20 minutos. Mas chegou. Então, a gente fala pro pessoal: Deus não é que nem McDonald's, você chegar lá e já pede, já desce aquela drive-thru, a benção, demora. Demora, irmão. Um dia para Deus é como 1000 anos. É como 1000 anos, imagina. Nós chega assim: eu vou. Deus, eu quero um carro novo, quero um apartamento novo. Vai chegar agora, irmão. Vai demorar. Agora, se você for obediente, filho, Deus vai provar. Esse é ser obediente. Está seguindo retinho a minha palavra. Aí Deus fala: eu te dou um presente. Aleluia. Deus faz isso. Como fez, aqui está falando como fez com José, precisamos, né, apostar nas suas promessas, do Senhor, meditar nas suas verdades, zelando pelo fiel cumprimento da sua palavra em nossas vidas, né?
amado. A nossa caminhada é marcada pela mão forte de Jesus. Jesus caminha com a gente colocando a mão. A mão dele já está, no meio, no caminho, ali. Por isso Jesus fala, não se desvie nem para a direita nem para a esquerda. Fica sempre no meio, um no meio, um no caminho. Uma coisa que eu aprendi, um no meio, um no caminho. Se você for se desviar para a direita e para a esquerda, e aí? O inimigo é desse jeito. Ele traz pratos. Ele traz pratos. Se ele vê que você está começando a se desviar, ele começa a te dar prato. Mas como assim, pastor? Prato o quê? Ele vai te dar tudo que é de melhor. É que uma vez eu estava minha esposa conversando. Ele vai querer te dar uma mulher feia, vai querer te dar uma miss. Para você se desviar. Para a mulher, a mesma coisa. Vai querer dar um cara feio. Vai querer dar um cara do quê? Sabendo. Opa, ponto fraco. O inimigo é assim, ele sabe onde tem um ponto fraco da gente. Ele estuda. Ele fica ruim. Por isso que ele está os olhos do nosso lado, mas ele está rodando os olhos de redor da gente, assim, ó, só observando. Onde que é a falha dele? Onde que é a falha dele? Onde que é a falha dele? O inimigo trabalha desse jeito, irmão. Então, aqui já fala, seja forte, né? E ele fala aqui, seja forte e corajoso. Para a gente ficar desanimado. O inimigo vai trazer fraco? Vai. Não, seja forte, não fica desanimado não. Porque o inimigo é desse jeito, ele é mentiroso. Ele é mentiroso, ele gosta de colocar mentira para ver como a gente fica, irmão. Aqui fala que a verdade dos seus é preocupado com as nossas debilidades, né? Deus se preocupa com a gente. Ele se preocupa com a nossos familiares. Porque assim, nós estamos orando pela nossa família. Nós estamos vendo o resultado, mas daqui a pouco está vendo o resultado. Foi que a pastora pegou hoje de manhã. Eu e ela ia para a igreja. A mãe dela ficava na igreja do lado. Mas a minha esposa falava assim, não, você vai ficar no bar, almoçando, você vê. Por quê? Ela estava sendo forte e corajosa. Eu sei que o inimigo vinha na cabeça dela e falava, olha, vai beber, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Mas ela olhava e toda vez, eu falo para você, a gente tirava o chapéu para ela aqui, 6 anos, era católica, mas às 6 horas da manhã ela estava orando, às 6 da tarde ela estava orando, à meia-noite estava orando. Para você, a gente olhava assim. Fiz uma que eu fui numa igreja que uma vez que ela machucou o nariz, ela ficava orando, as que no final, do começo até o final, só orando, pra você ver. Ela pegou essa parte aqui, não se desanima, seja forte e corajoso. Deus está falando hoje pra gente que está aqui na igreja, para você que está na live, seja forte e corajoso, não desanime, irmão. Vai vir luta, vai. O inimigo vai colocar fraco, vai. Mas a gente fala, vamos tirar do lado. Eu sei que aquele pessoal fala, chega lá, vem aquele carro bonito para você, olha, esse carro está de graça para você. Opa, calma aí. Está muito fácil. O crente, a gente ganha com ele na dificuldade. Na dificuldade. Está difícil? Tá, mas nós estamos na prova? Estamos, mas nós estamos ganhando. Deus faz isso. A dificuldade vai colocando assim, ó. Vamos ver se estamos aprovados, nosso servo está aprovado. Fez isso com Josué. Vamos ver se vai ser aprovado. Ele foi aprovado, irmão. Imagina, tá um monte de pessoal que só reclamava. Quero comida, quero cebola, isso e aquilo. Imagina. E Deus falou para Josué, seja forte e corajoso, como foi meu servo. Vai ter reclamação? Vai. Vai ter desânimo? Vai. Tem hora que você, português direito que a gente fala, né? Dá vontade de cadeira, dar um chute na cadeira e desanimei com tudo. Deus fala, não desanima, seja forte e corajoso. Né, irmão? Essa palavra que Deus trouxe para o meu coração hoje, o pessoal que está aqui na igreja, para você que está na live, né? Faça que nem Josué, seja forte e corajoso. Amém. Amém, irmão? Essa é a palavra simples que eu trouxe hoje, nesse domingo. Se você que está aí na live assistindo, irmão, nós estamos usando máscara que o nosso governador falou, né? Todos os dias tem que gravar com máscara, louvar com máscara, né? Até pregar. Então, irmão, se você não conhece a Pernix Diadema,
venha fazer uma visita para nós, aqui na Avenida Água Funda, 1459, próximo ao Zoológico de São Paulo. Pastor, eu moro aqui no Ipiranga, como que eu faço para ir aí? Se você mora no Ipiranga, irmão, dependendo da área do Ipiranga, você pode catar o 4508, Jardim Celeste, você vai parar aqui do lado, aqui em cima. Você pede para descer na altura no último ponto da Avenida do Cursino, pro zoológico. Pastor, estou vindo da Avenida Santa Catarina, estou vindo do Jabaquara. Irmão, no Jabaquara, no metrô Saúde tem um ônibus intermunicipal, o nome dele é Vila Flórida. Você vai descer na cara do gol também. No Jabaquara também tem um ônibus que eu não sei qual ônibus também. Você vai descer na cara do gol também, que passa aqui na frente. Pastor, eu moro em Piraporinha, Diadema, como que eu faço? Piraporinha, catando 26D, Diadema, terminal Piraporinha, a terminal Diadema. Você vai descer também na cara do gol, irmão. Ah, mas daqui também no terminal Diadema, 26D também, porque ele faz terminal Diadema a terminal Piraporinha. Pastor, eu estou aqui no Tabuão, na Avenida do Tabuão, como que eu faço? Irmão, se você tiver de ônibus, você pode pegar qualquer ônibus que passa ali no Tabuão, sentido ao zoológico. Você pede para descer 2 pontos antes do chegar no zoológico. Você vai descer também na cara do gol. Se você que mora na Vila Oliveira, Parque Bristo, Jardim Celeste, você pode pegar o São Saverio. Se você estiver de carro, você pode vir pela Avenida Eugênio S. Vitale ou pela Avenida do Cursino. Chegou na Avenida do Cursino, você entra à sua esquerda. Se você vir pela Eugênio S. Vitale, você vai subir à sua direita. Essa aqui é a Plenitude de Diadema. Estamos esperando a visita de vocês que estão aí assistindo pela live. Amém. Amém, irmãos? Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração hoje para falar para vocês. Se vocês vierem aqui, sejam bem-vindos. Em nome do nosso apóstolo Rodrigo Salgado, do nosso bispo Cristina Salgado, e dos pastores Fabiana e Ronaldo. Amém. E nosso grupo de servos que tem aqui, nossos obreiros, nossos Amém. diáconos. Amém? Amém. Essa é a palavra que Deus nos deu no meu coração hoje. Amém.